aparecendo para os irmãos aí? Nada. Bem, boa noite a todos. Graça e paz. Deixa eu só conectar o Data Show. Tá, apareceu? Ok. Agora o slide está cheio? Ok. Então vamos começar com uma oração? Amado Deus, nós te louvamos e agradecemos por podermos estar aqui para aprender um pouco mais da Tua Palavra e te buscar enquanto aprendemos, para que o Teu Espírito nos edifique e trabalhe em nossos corações à medida em que nos deleitamos em Tua Santa Palavra. Fala conosco, Pai, como o Senhor já tem feito nesses últimos dias. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de encontrarmos mais de Ti em cada detalhe daquilo que meditaremos e estudaremos, que saiamos daqui edificados e que possamos nos alegrar pelas maravilhas da Tua lei. Assim nós lhe pedimos, agradecidos pela oportunidade que temos de estar aqui e também por sermos Teus filhos e Tuas filhas. Nós te louvamos e oramos pedindo tudo isso em nome de Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia lá no livro de Êxodo, por favor. Capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Hoje à noite nós começamos a caminhar pensando um pouco no livro de Êxodo. Nós, nas primeiras 3 noites, pudemos analisar um pouco sobre o contexto religioso, um pouco do contexto apologético, contexto autoral, contexto histórico do Pentateuco e, por consequência, da base ou do fundamento de tudo aquilo que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento também, visto que tudo aquilo que está a partir do livro de Josué se fundamenta em Moisés. Como disse os profetas, como disseram os homens que escreveram os livros de sabedoria, como escreveram os homens que Deus usou para escrever livros no Novo Testamento, tudo se fundamenta nos 5 primeiros livros da Bíblia. E ontem à noite, depois de terminar toda essa parte de contexto, nós entramos no livro de Gênesis e meditamos um pouco sobre esse livro. Tiramos algumas aplicações práticas também para o nosso estudo pessoal, pregação e aconselhamento. Eu pretendo fazer a mesma coisa hoje à noite com o livro de Êxodo e Levíticos e, permitindo o Senhor, amanhã fazer a mesma coisa com o livro de Números e Deuteronômios, terminando essa análise do Pentateuco com os irmãos. Em Êxodo capítulo 1, verso 1, nós lemos o seguinte: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Aí, a partir do 2 até o 7, ele vai destacar algumas dessas famílias e, enfim, durante todo o início do capítulo 1, tratar dos descendentes de Jacó e como estes entram na terra, como eles se comportam naquele primeiro momento da história, até que chega o momento em que as parteiras recebem a ordem de Faraó, também na segunda metade do capítulo 1, para matar as crianças dos hebreus, porque eles eram muito numerosos, eram muito fortes, e elas mentem ao Faraó e não fazem aquilo, e Deus curiosamente as abençoa diante daquela atitude, e ali nasce a história do Moisés, que a gente vai tentar falar um pouquinho hoje também, embora bem pouco, porque vocês conhecem bem a história. Bem, tudo isso é para apresentar para vocês alguns elementos que nos auxiliem a aprimorar a nossa exposição bíblica. Eu acho que não mudou o slide, né? Ficou no Êxodo aí para vocês? É isso? Puxa, que coisas. Mudou? Ok, está mudando com um pouquinho de atraso. Então, a ideia minha aqui, gente, não é simplesmente ensinar por ensinar ou passar informações sem nenhuma preocupação prática com elas. A ideia é dar a vocês elementos que auxiliem vocês na exposição bíblica. Se você não é um expositor da palavra, se você não tem a responsabilidade de pregá-la, de expô-la domingo após domingo na tua igreja, que isso possa servir para o seu estudo pessoal, para o teu aconselhamento, para aquele discipulado que você faz com alguém, para a aula que você dá na igreja, ou, como eu já disse há pouco, para a tua própria edificação pessoal.
Mas o objetivo que a palavra de Deus possui em si não é apenas encher a nossa cabeça com informações que não venham a ser práticas, não venham a ser usadas para nada em lugar nenhum jamais. Tudo aquilo que nós aprendemos, sejam coisas fáceis, sejam coisas difíceis, sejam coisas que são possíveis ensinar a uma criança, sejam coisas que para nós adultos é difícil de compreender, tudo que a palavra de Deus nos traz tem como objetivo levar o nosso coração para mais perto de Deus e fazer com que compreendamos melhor o Deus que se revela por meio da palavra. Há quem disse, não é, que a palavra de Deus ela é tão simples que é possível que você a ensine para uma criança e a criança a compreenda e a ame. Mas a palavra de Deus também é tão complexa que você pode passar a vida toda se especializando, fazendo doutorados e pós-doutorados e você ainda assim não compreenderá ela no seu todo. E assim é a riqueza e a beleza da revelação de Deus. Esse livro não é um livro humano. Se fosse, nós poderíamos gastar alguns anos pesquisando, estudando a sua literatura, o caráter linguístico por trás de sua redação, um pouco sobre o autor, o contexto no qual escreveu, o espírito de sua época, e dali então tentar tirar o máximo que pudéssemos deste livro, ou destes livros. Mas a Bíblia, por não ser um livro tal como os demais livros que estão à nossa disposição nas livrarias, e que possuem dentro do seu gênero literário os mais diferentes gêneros literários que aí hoje estão à nossa disposição, como romance, ficção, policial e tantos outros gêneros, a Bíblia possui um caráter específico que é ser uma revelação, e isso sim é dentro da literatura mais um caráter, ou mais um gênero literário, dentro do qual você pode colocar aí o Alcorão e outros livros que são considerados inspirados pelas religiões mundo afora. A Bíblia, dentro da literatura, também é colocado dentro desse bojo, dentro desse saco, como mais um livro de revelação. E quando nós estamos diante de um livro assim, nós precisamos compreendê-lo. Os outros, nós sabemos que não o são, mas a Bíblia sim, de fato é revelação de uma divindade que é única e que é eterna e que quis se comunicar aos homens e se fazer conhecido aos homens. E por meio da revelação, então, nós podemos começar a compreender quem é esse Deus. E a importância dessa compreensão. E a maneira como Ele nos traz de volta para si. A maneira como Ele deseja que nós conheçamos os seus atributos, as suas características, as suas qualidades, a maneira como Ele deseja que nós conheçamos a sua própria história, embora Ele não possa, como disse Agostinho, ser enquadrado dentro de uma, porque Ele é eterno, história está além da eternidade, mas aquilo que Ele era, aquilo que Ele é e aquilo que Ele será, dentro daquilo que cabe em nossa capacidade finita de compreensão do tempo e do espaço e da história. Esse Deus então quis nos dar o máximo que nós pudéssemos compreender, mas Ele não é aquilo que nós podemos compreender. Ele é mais do que nós podemos compreender. E por mais que você gaste a vida toda estudando e lendo sobre esse Deus, e por mais que você ache que você sabe tudo sobre esse Deus, você morrerá e você estará muito, muito longe de chegar no 0,0001% do conhecimento de Deus. E você vai ser a pessoa que mais conhece sobre Ele nesse mundo. E nem a eternidade toda será suficiente para nós o conhecermos. Então, por que começar se é impossível chegar no final? Porque o conhecimento gera amor. Especialmente quando o objeto estudado é um objeto amável, é um objeto belo, é um objeto agradável. E Deus é, sim, alguém que quando é conhecido, encanta. Se nós olharmos apenas para a criação de Deus, ela já encanta. Se nós olharmos apenas para os traços, ou as pegadas, ou os detalhes que a criação de Deus nos aponta, nós já ficamos encantados. Eu moro no interior do estado de São Paulo, e lá não tem praia, não tem mar, só tem rio, e rio escuro. E as praias do estado de São Paulo são todas de um tom verde escuro, às vezes azul escuro, às vezes marrom, não é? Dependendo do lugar, da época do ano e dependendo do tempo da chuva também. Quando eu venho para um lugar como esse, aqui para Fortaleza, e eu vejo, e me disseram que ali é poluído, e eu imaginei ter um poluído desse lá, né? Porque os tons de azul tão diferentes e tão claros, pelo menos os que eu vi aqui, eu não vi outros, me disseram que tem outras muito mais bonitas do que aquela da beira-mar. Eu fico imaginando o poder de Deus e a grandeza desse Deus, e quando eu paro para imaginar
aqueles animais marinhos gigantescos que eu assisto em canais de televisão e em documentários, e que eles estão ali dentro, e todo o universo que ali existe. E quando eu paro para pensar em outros micro detalhes, que eu gosto muito de biologia, e que eu lembro de ter estudado ou visto em algum livro ou em algum microscópio, da riqueza por trás de uma folha, ou dentro de uma pequenina folha, ou mesmo a riqueza e a complexidade da engenharia e da beleza dentro de uma minúscula célula. E a gente vê engenhosidade, arquitetura, inteligência absurda naquilo ali. Automação, robótica, engenharia de primeiríssima qualidade. E você para pensar quão grande é o meu Deus. Quão grande és tu. Quando eu vejo o mar, quando eu vejo os montes, quando eu vejo os astros. Então, aquilo que Deus permite que nós conheçamos sobre Ele na criação, já é tão grandioso, já é tão maravilhoso, e até os ímpios percebem isso. Eu me lembro da viagem que eu fiz no último ano do ginásio, o antigo ginásio, né? Hoje é ensino médio, e não sei se ainda hoje existe isso, mas na minha época, quando você chegava na 8ª série, você fazia uma viagem com a turma, e nós fomos todos para a praia. Turma de mais ou menos 36, 38 alunos, com um ou outro coordenador e alguns professores. E tinha uma professora que ela era a professora que os alunos mais gostavam. Eu não era crente nessa época, eu acho que não tinha nenhum cristão na minha classe. E essa professora todo mundo gostava porque ela era desbocada, falava palavrão, era aquela professora popular, sabe? Uma senhora já. E todo mundo gostava do jeito dela, era bem, enfim, bem engraçada, e as aulas dela eram muito legais, e todo mundo entendia o que ela falava. Uma senhora já até um pouco de idade, mas muito joia ela, né? E aí na viagem acabou que eu acabei sentando do lado dela, durante a viagem toda. Mas ela roncou a viagem toda. Mas quando a gente chegou na praia, Caraguatatuba, indo para Ubatuba, onde ficaríamos, ela acordou. E aí todo o ônibus acordou. E aí todo mundo ficou olhando a praia, porque a gente passa perto de uma praia chamada Massaguaçu. Na beirinha da praia você está no ônibus aqui, a areia já é 1 metro depois. E o mar já está a 5 metros depois. É uma extensão de areia muito curta, aquelas praias de tombo. E ela olhou para aquilo lá, ela levantou, soltou um palavrão que jamais eu soltaria aqui para vocês. E depois emendou. Como é possível? Aí outro palavrão, vírgula, continuou. Alguém imaginar que não existe um Deus, vírgula, outro palavrão, ponto. Né? Olhando para o mar. E aí todo mundo deu risada e brincou com ela, e olhando todo mundo para o mar, e ela continuou falando coisas mais ou menos nessa mesma ordem que eu disse há pouco. Ou seja, ela não tinha temor de Deus nenhum, ela não era cristã e nem convertida ao Senhor. Mas para ilustrar esse ponto de que até mesmo os ímpios, aqueles que não têm uma vida piedosa, aqueles que não têm uma vida de oração, de leitura da palavra, de serviço aos irmãos na fé, de comunhão com as pessoas, uma vida de um cristão bíblico, essas pessoas são capazes, longe de Deus, de reconhecer um dedo de Deus na criação. E mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Deus, reconhecem que isso deve ser um Deus. E é por isso que a gente vai a algumas regiões mais ermas do nosso país, desertas, no meio das florestas, por exemplo, da floresta amazônica, e lá eles são capazes de reconhecer deuses em tudo. Eu lembro um tempo atrás, pregando na cidade de Boa Vista, em Roraima, eu tenho muitos amigos que trabalham na MEVA, que é a Missão Evangélica para a Amazônia. A nossa igreja sustenta um missionário ali, e que estudou comigo. Eu tenho muitos amigos ali, a gente ama demais essa missão Evangélica na Amazônia. E compartilhando com alguns missionários sobre o trabalho deles, eles falaram sobre algumas experiências de encontrar em tribos pessoas que reconhecem em árvores uma divindade, ou tudo aquilo que a gente sabe, em lua, divindade, ou em trovão, uma divindade, porque quando eles veem a grandeza por trás dessas coisas, eles não são capazes de imaginar que existe alguém maior que criou essas coisas grandes. Então, como é o máximo que nós podemos conhecer, o sol deve ser um Deus, o trovão deve ser a sua voz, e outras coisas criadas devem ser uma extensão, um braço, uma perna, cauda, alguma coisa que a gente não sabe o que é desse Deus. Deus, então, de alguma maneira, ele tenta se mostrar a nós. No estudo da teologia, nós chamamos isso de revelação natural, ou revelação geral, que é a maneira que Deus tem para tentar mostrar-se à humanidade. Embora o homem
por meio dessas coisas, não é capaz de chegar ao conhecimento da salvação, mas são capazes de chegar à existência de um Deus. E Paulo fala sobre isso aos Romanos, por isso ele diz que todos os homens são indesculpáveis, porque eles têm as obras da natureza que lhes apontam o caminho de que existe um Deus. Agora, que Deus é esse, eles não sabem. Que Criador e que há uma salvação, isso menos ainda. Por isso a necessidade, Paulo emenda em Romanos, da pregação do Evangelho da Palavra, para que eles se convertam, creiam e sejam salvos. De modo que, por mais que Deus se mostre na natureza, e por mais que nós sejamos capazes de compreender traços de sua pessoa, da sua sabedoria, da sua engenhosidade, da sua intenção estética e outras coisas mais, ainda assim, nós não somos capazes de chegar a certos aspectos mais pessoais e especiais ou específicos deste Deus Criador. Daí então vem a revelação especial, vem a palavra. Mas a palavra de Deus vem por qual razão? A palavra de Deus não vem com o objetivo de encher a nossa cabeça de conteúdo intelectual, científico, teológico, para depois a gente poder ficar babando isso na cabeça dos outros e os outros se encantando com a nossa oratória difícil de compreender. Não é para isso, gente. A palavra de Deus nunca foi nos dada com o objetivo de fazer de nós pessoas inacessíveis, pessoas incompreensíveis e pessoas que não sabem como aplicar e praticar o conteúdo daquelas coisas aprendidas. Sim, Deus deseja que nós dominemos tudo aquilo que foi criado. Isso está no mandato cultural, que está logo no início de Gênesis. A gente tem que conhecer a criação e dominá-la. Há pessoas que reduzem isso em colocar um freio cabresto na boca de um cavalo. Mas dominar a criação não significa isso. Não significa você saber como pegar na cabeça de uma serpente. Não significa saber como você pescar um peixe em profundidade. Não significa você saber como dominar um javali ou um elefante e usar o elefante numa guerra. Não é esse tipo de domínio. O domínio sobre o qual Deus nos fala em Gênesis é o domínio cognitivo. É o conhecimento sobre tudo o que Deus criou e como nós podemos usar tudo o que Deus criou para a sua própria glória. E aí então nós começamos a entender a relação do povo de Deus com a cultura. Que cultura é essa? Eu falava isso há pouco, antes de nós começarmos com um irmão aqui. Quando se fala do relacionamento do cristão com a cultura, eu não estou fugindo do assunto, viu? Vocês vão ver onde eu vou chegar. Quando nós falamos da relação do cristão com a cultura, nós imediatamente pensamos em música, né? Em show, ou em quadro, em pintura. Quando se fala do relacionamento do cristão com as artes, logo se pensa de teatro, cinema ou política, na melhor das hipóteses. Mas artes vão muito além de pintura, teatro, cinema, música e outras coisas afins. As artes, elas abordam em si ou comportam em si a ideia da matemática, que é uma arte, da biologia, da física, da astronomia, da medicina, que são artes a serem conhecidas, a serem dominadas e a serem usadas para a glória de Deus. Então, até onde vai a relação do cristão com a cultura? Não vai só na maneira como ele sabe lidar com música que é cristão ou não. Não vai só ele saber como identificar numa pintura aquilo que glorifica a Deus ou não. Mas vai também na capacidade que ele tem no seu próprio coração e a intenção em sua alma de ir estudar as coisas que estão aí à nossa disposição. Para que nós saibamos como glorificar a Deus nesses campos. Aí quando nós entramos na teologia, para que serve a teologia? Que também é uma arte. A arte teológica, tanto é que em alguns países, quando você vai a um seminário, o diploma que você recebe no final não é o bacharel em teologia, mas bacharel em artes. Qual arte? A arte teológica. Qual arte? A arte das letras. Qual arte? A arte da química, a arte da física, a arte da música. Então, quando nós compreendemos a teologia dentro desse campo do conhecimento das artes, as artes teológicas, nós precisamos dominar essas coisas que foram criadas por Deus e que são nos apresentadas por meio da revelação. Mas com qual objetivo Deus espera que você e eu dominemos o conhecimento teológico? Dominemos o conhecimento do Pentateuco, dominemos o conhecimento de Êxodo e os demais livros. Com o objetivo de sabermos como é que nós vamos usar isso para abençoar a vida de alguém. Como é que isso levará o nosso coração a ser mais temente a Deus? Como é que esse conhecimento fará com que, em nossos momentos a sós com Deus,
nós tenhamos momentos mais produtivos, ao invés daqueles momentos secos e vazios que a gente entra e sai e nada muda na nossa vida. Aqueles momentos devocionais improdutivos, secos, e que a gente fica se perguntando meia hora depois, isso daí não mudou nada na minha vida. O que é que pode fazer diferença? Pode fazer diferença quando eu mergulho no conhecimento de quem é esse Deus. Quando nós amamos alguém, nós precisamos conhecer esse alguém. E então, conhecendo esse alguém, nós teremos elementos que nos auxiliem a falar desse alguém para outras pessoas que nos conhecem. Quando você se apaixonou por alguém lá atrás, ou talvez está apaixonado agora, não sei, né, dependendo de quem aqui for, você se lembra que nesse momento da paixão, que a gente começa a gostar de alguém, a gente quer saber mais desse alguém, a gente quer falar com esse alguém, a gente quer ouvir esse alguém, a gente quer trocar ideia. No começo a gente é só amigo desse alguém, e às vezes o outro já sabe que a amizade não quer só amizade, mas quer uma coisa a mais, não é? Que chegue no casamento. Mas às vezes o outro não percebe isso, ou às vezes percebe. E aí de repente vocês começam a orar, e aí de repente vocês começam a namorar, e vocês estão se conhecendo. Aí de repente um conhecimento é feito de que maneira? É feito de você falar e de você ouvir. Da maneira mais informal do mundo, mas um relacionamento amadurece à medida que a outra pessoa sabe quem você é, e à medida que você sabe quem a outra pessoa é. Você não ama uma pessoa só por causa do jeito do cabelo dela, ou só por causa do formato do corpo dela, porque isso não é amor. Se for por causa disso, a hora que acontecer alguma coisa, ela perder aquele corpo, perder aquela aparência, ou ela envelhecer, você deixará de amá-la. Então você não a amou, você se interessou por um produto, por um objeto que você quis usar enquanto lhe era útil, mas envelheceu e agora não presta mais, não serve mais. Isso é amor? Ou você pode amar alguém então somente porque esse alguém vai te dar uma condição financeira boa. Você pode amar alguém porque esse alguém vai te levar para morar numa casa legal e para você passear de carro bacana. Mas isso é amor? Quando o cara perdeu o emprego e for assaltado, você vai deixar de amá-lo, porque você não o amava. Você amava o dinheiro, você amava os bens, você amava a posição, você amava o que os outros pensariam de você por estar com aquele cara. Assim como o cara que também estava mais preocupado com o que os outros estavam pensando, porque ele estava com aquela garota. Isso não é amor. Essas coisas acabam, isso não vem de Deus. Isso é egoísmo, isso é querer usar as pessoas como se usa as demais coisas que Deus nos criou. Isso é até mesmo idolatrar a criação ao invés do Criador. Mas quando se ama de verdade, independentemente da conta bancária, da aparência, envolve também, né? Não é assim também, não é? Mas há algo que vai além daquilo que você vê na pessoa. É lógico que você se importa. Quando você se apaixona por uma pessoa, você gosta daquela pessoa, você acha aquela pessoa bonita. O teu amigo fala, não sei o que você viu. A tua amiga também fala, não sei o que você viu, mas você viu alguma coisa. E às vezes é só você que viu e a mãe da pessoa que viu aquilo que você viu. Mas você viu alguma coisa. Eu sei disso, gente, porque eu sou casado, eu tenho uma esposa. E tem coisas na minha vida que só minha esposa e a minha mãe viram. E eu tenho plena convicção disso. Meus irmãos, quando nós amamos alguém, a gente quer conhecer esse alguém. Na época que eu comecei a namorar a minha esposa, a gente não tinha WhatsApp ainda. Não tinha nem e-mail ainda, estava começando esse negócio de... Já existia, mas a gente não usava, né? Mas a gente trocava bilhetes, ou cartas, ou às vezes mensagens em celular. E eu me lembro que quando eu mandava, eu ficava esperando que voltasse aquela mensagem, ou aquela carta, não é? Eu fico imaginando os casaizinhos de hoje, às vezes eu aconselhando um ou outro na igreja, que eu sou pastor. Pastor, eu mandei a mensagem. Às vezes é marido e mulher, né? Eu vi que entrou no celular. Depois ficou azul. Sabe quando fica azul? Quando fica azul é porque a pessoa... Aí não respondeu. Pastor, está aqui o horário, ó. Fizeram essa semana comigo. Pastor, ficou azul a tal hora. E a pessoa não me respondeu até agora. O que você acha que está acontecendo? Eu não sei. Mas por quê? Porque quando você se envolve com uma coisa, com alguém, com uma pessoa, você espera que haja uma resposta daquela pessoa, não é assim? Ou mesmo numa questão de negócios, ou
problemas que você está resolvendo, você manda mensagem e você espera que a pessoa responda. A pior maldição daquele que quer ficar distante hoje é o azulzinho do WhatsApp. Ou aquela carinha do Facebook Messenger, né? Que todo mundo sabe que você leu a mensagem da outra pessoa. Mas imagine você que nós estamos diante de um Deus que não precisa de 2 tracinhos azuis e nem da carinha no Facebook Messenger. Ele sabe quando você recebe ou não alguma coisa que Ele queira falar com você. E curiosamente, quando nós recebemos alguma coisa que vem de Deus, espera-se que nós respondamos. E não que nós deixemos Deus no gelo, sabe? Deixemos Deus ali na secura, né? Ele fala e aí a gente não fala nada. E daqui uma semana eu ouço de novo. E aí Ele fala e nada. Mas se, ao invés disso, existir um relacionamento entre Ele e nós, e à medida em que Ele nos ensina, em que Ele fala, nós respondamos, nós inteirajamos com Ele, o que acontece é um amadurecimento desse relacionamento. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Logo, gente, concluindo esse slide, o conhecimento que Deus espera que todos nós tenhamos não pode ser um conhecimento meramente intelectual, filosófico, teológico, seco, sem vida, ortodoxia morta. Deus, para ser glorificado através de todo esse estudo, Ele precisa ser adorado enquanto o estudo é feito. Não só neste, mas em todos os demais que você e eu viermos a fazer, seja no seminário, seja em nossa igreja, seja com alguém. Nós precisamos nutrir em nossa alma o espírito de adoração enquanto ouvimos o ensino de alguém. Pensando naquilo, orando pelos traços, pelas partes mais difíceis, agradecendo por coisas novas que estamos aprendendo, e o tempo todo interagindo com aquele que quer nos ensinar e se revelar a nós. E esse alguém que quer nos ensinar não é o professor. O professor é só um escravo, é só um servo que tem o dever de ser fiel ao dono da revelação, ao dono da palavra. E se ele for infiel, ele vai sofrer muito por causa disso um dia. Mas o objetivo de todo o estudo nosso é que nós interajamos com esse Deus durante e depois, em respostas e perguntas e novos estudos, de modo que isso nos fará amadurecer e nos dará elementos que nos auxiliem na nossa edificação pública, na nossa pregação, exposição, nos nossos aconselhamentos e discipulados, ou mesmo no nosso estudo pessoal, no ensino dos nossos filhos, no discipulado de esposa, namorado, marido, namorada, sogro, sogra, pai, mãe. Tudo isso explodirá de nós à medida em que nós aprendermos as coisas com o coração cheio de louvor pelo Senhor. Então tudo isso que eu tenho passado para vocês e que eu quero passar daqui para frente tem esse objetivo. E eu espero que vocês recebam dessa maneira tudo que eu falarei, com o coração cheio de gratidão a Deus por aquilo que Ele nos permite saber por Sua palavra. E leve isso adiante, leve isso para a sua vida. Enquanto você estiver ouvindo pregações, enquanto você estiver ouvindo outras aulas. Vamos pensar um pouco sobre o título do livro de Êxodo. O livro de Êxodo tem esse título, Ve'el Hashmot. Em hebraico está escrito aí um pouquinho diferente, está errado aí, né? Na hora que eu fui salvar a fonte, infelizmente a fonte, aconteceu algum defeito aí, então para aqueles que já leem hebraico, você está vendo que está errado, eu já estou justificando que está errado. Né? Onde tem esses 2 pontinhos, antes e no meio, você sabe que o hebraico é da direita para a esquerda, né? Esses 2 pontinhos tinha que estar embaixo. Então é Ve'el Hashmot, o outro dos 2 pontinhos deveriam estar embaixo. Me perdoem aí quem estuda hebraico, os 2 pontinhos, que não chama 2 pontinhos, né? Bem, esse é o título original. Isso significa, estes são os nomes de, aquilo que nós lemos em Êxodo 1 há pouco. Esse é o título que até hoje os hebreus dão para esse livro. Eles não chamam de Êxodo. Esse era o título que o próprio Jesus dava para o livro, e os apóstolos também. E essa mesma expressão, ela aparece lá em Gênesis 46, verso 8, e o que nós temos aqui então é uma continuação daquela saga iniciada e apresentada no livro de Gênesis. Vamos ver lá o texto? Gênesis 46, verso 8. Um pouquinho antes aí, se você voltar, você já chega lá.
Lá diz assim: são estes os nomes do filho de Israel. Essa expressão é Ve'el Hashmot, aí vem filhos de Israel, não é? Jacó e seus filhos, tarará. Quando a gente vai lá para o texto de Êxodo 1, a gente tem, são estes os nomes dos. O que a gente tem aqui então é uma estrutura literária que pretende ser coesa e coerente. Não se trata, portanto, de 2 livros. Não se trata de uma interrupção abrupta. Sim, um livro termina num ponto determinado, quando termina o livro de Gênesis, e começa um outro livro, é um outro rolo dentro da tradição hebraica. Mas o que nós temos aqui é uma continuação daquilo que se passou. Então a gente precisa ler o livro de Êxodo com isso em mente. Da onde vem o título Êxodo? Vem da Septuaginta. Eu falei da Septuaginta ontem para vocês, e o símbolo da Septuaginta são essas 3 letras, LXX, que em algarismos romanos, né, é o número 70. Então, na Septuaginta, o que nós temos é essa expressão Exodos. Daqui a pouquinho eu explico onde e porquê. E literalmente significa partida ou saída. Quem é o autor do livro de Êxodo? O autor, que normalmente é reconhecido, é Moshe, ou Moshe, que é o que a gente chama de Moisés, não é? Que esse não é um nome hebraico, é um nome egípcio, e que vem das antigas designações que eram dadas aos líderes do Império Egípcio. Ontem à noite eu falava aqui com alguns jovens também no intervalo. Vocês já ouviram falar do título Ramsés, por exemplo? Se fala muito de Ramsés. Até me disseram aqui ontem que essa novela dos 10 Mandamentos e o filme também, quando fala do faraó, chamam de Ramsés. É isso mesmo, não é? É isso mesmo? Vocês não estão vendo a novela, irmãos? Pode falar que é isso mesmo, viu? Não vou ficar escandalizado, viu? Então Ramsés, normalmente se usa esse nome. E parece que todo faraó chamava Ramsés. E não é assim. Ontem aqui eu dei alguns nomes. Hoje à noite eu vou repetir aquele slide, porque ele está dentro do contexto de Êxodo. Mas de onde vem a ideia do Ramsés? Ra, dentro da etimologia da língua egípcia, vem da ideia de um deus. O copta herdou muito isso, não é? A ideia do deus Ra. Eu falei bastante sobre essa divindade na noite antepassada para vocês. Então, Ra era uma divindade. E o Msés, Ramsés. Pega esse Msés. Você coloca um O aí, você tem Moisés. Você coloca um I, você tem Moisés. Estão comigo? Então, quando você tira aquelas duas vogais da primeira sílaba, o O e o I, de Moisés, você fica apenas com Msés. Ok? Você coloca então essa designação, esse título, esse nome, que é a característica de uma espécie de autoridade, assim como César, Kaiser, Kyrios e outros termos que são títulos de povos, de líderes dos povos. E coloca isso junto com o nome de um deus, que é o Ra. E aí você tem Ramsés, ou Ramsés, que é a ideia de o príncipe, o líder de Ra, que é o líder da nação que governa debaixo da autoridade de Ra. Ou de Geb, ou de Nun, ou de outra divindade, dependendo da região do Egito, não é? Então, é por isso que a gente vê tantos Moses, Tutmoses I, Tutmoses II, Tutmoses VI, ou outros títulos que vêm com essa Amoses, por exemplo. Há muitos faraós com o nome Amoses e Tutmoses. E a gente tem o próprio Moses da Bíblia, que na língua hebraica foi transliterado como Moshe. Tem até um vídeo famoso, um áudio famoso. Tem alguns, vocês sabem do que eu estou falando, né? Por isso que vocês começaram a rir a hora que eu falei Moshe. Onde eu falo sobre isso, o pessoal dá risada. Para aqueles que não ouviram, tem um áudio, eu não sei onde é que acha esse áudio, onde um pastor, né? Ele começa ali a ter uma revelação, uma coisa diferente na hora do culto. Ele começa a falar numa língua que ninguém entende, e ele fica falando Moshe, Moshe, Moshe o tempo todo, Eres Kodó, né? E Moshe, Eres Kodó, e na verdade ele está falando em hebraico ali, mas só que não é Eres Kodó, né? É Eretz, que é terra. Ele deve ter ouvido em algum lugar a expressão que está no livro de Êxodo. Ele tentou reproduzir, mas ele reproduziu de uma maneira bem assim, né, esquisita. Então é o Moshe, é o Moshe. É assim que ele era chamado, curiosamente.
Bom, vamos dar uma olhada nesses textos que falam sobre a autoria dele. Vamos começar lá com Êxodo 17, 14. Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. A gente leu esse verso ontem, né? Vá comigo também para o 24, 4 agora. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. O texto começa com: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e especialmente estas que você está lendo aí agora. Agora vá para o capítulo 34, versículo 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Mais uma vez a ordem. E por fim, Josué 8:31. Josué 8:31 diz: como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas. Aí ele vai dizer o que está escrito lá. O que é o livro da lei de Moisés? Moisés é o Moshe, lei é Torá. Então é a Torá de Moisés, e nós chamamos de Pentateuco por causa de Orígenes, né? Que comentando, João citou esse termo e depois todo mundo cita esse termo e hoje todo mundo fala esse termo. Os hebreus que não seguiram o egípcio Orígenes, da cidade de Alexandria, pai da igreja, um homem inteligentíssimo da antiguidade, mas que inaugurou uma escola bem esquisita, chamada de escola alegórica, mas que foi, na história da igreja, considerado um homem de Deus. Ele começou com esse título, é por isso que todo o Ocidente se chama Pentateuco e todos os hebreus continuam chamando de Torá, mas é a mesma seção, os 5 primeiros livros da Bíblia, e é sobre isso que Josué está falando aqui, a Torá ou os 5 livros de Moisés. Então perceba que nós temos aqui a designação de que a autoria dos livros é de Moisés. Em Marcos 7,10, nós temos uma citação interessante. Marcos 7,10. Se você quiser me acompanhar, se não apenas ouça. Lá está escrito assim: pois Moisés disse: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Onde é que Moisés disse isso? Quando Jesus declara estas palavras, Jesus está citando Êxodo, capítulo 20, verso 12, na seção dos 10 mandamentos. E em Marcos 12, 26, Marcos 12, 26, nós lemos assim: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, é Jesus falando aqui, no trecho referente à sarça, como Deus falou, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Jesus está citando Êxodo 3, 6. Então veja que o próprio Jesus cita o livro de Êxodo, que nós estamos conversando sobre ele agora. Jesus aplica esse conhecimento que ele tinha sobre o livro de Êxodo, e ele menciona a autoria de Moisés sobre esse trecho. Então, continuando no slide, o autor estava muito familiarizado com o contexto. Ele fala sobre o maná, lá em Êxodo 16, 31, inclusive dando características específicas do mesmo, eu vou ler para vocês. Êxodo 16, 31, deu-lhe à casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Então, o maná tinha sabor de mel, a vitória não. Então, em Êxodo 13, 17, voltando um pouquinho, Êxodo 13, 17. Tendo o faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito.
Ou seja, ele dá características ali sobre a ocupação dos filisteus naquela faixa litorânea entre o Egito e Canaã. É curioso isso daqui, só um parênteses de curiosidade bíblica para vocês. A gente tem então o Egito, imagina aqui o mapa do mundo. Imagina o Egito aqui, Israel está aqui. E aí tem uma curva, aí tem um mar Mediterrâneo aqui no meio, a Itália está aqui, a Grécia, o Egito, e aí você... Na verdade a Itália está aqui em cima, a Grécia, Israel, aí você vem para o Egito, né, e outros países do norte da África. Estão vendo aqui? Estão imaginando? É, isso aí mesmo, dali para cá, eu estou tentando olhar de trás. Então você olha para Israel aqui. Entre Israel e o Egito tem uma faixa litorânea, que hoje é chamada de faixa de Gaza. Quem é que moram ali? Os palestinos. Quando nós pegamos o termo palestinos, etimologicamente, a palavra palestinos antecede, no passado ela se grafava como palaitinos pelos romanos, um pouco antes pelos gregos como phalaitinos ou filis, alguma coisa parecida com phalaitinos e com filisteus, e que designa mais lá atrás, na língua mais antiga, nas línguas antigas semíticas, como filisteus. Logo, a palavra Palestina e Filistia etimologicamente é a mesma palavra, que com o tempo vai mudando, vai se transformando. Dando um exemplo tosco aqui, simples. Assim como farmácia com PH, etimologicamente evolui e vira farmácia com F. Estão entendendo? A mudança e a evolução de uma palavra é muito comum dentro de uma cultura ou dentro de uma língua, ou dentro de várias línguas, não é? Isso vem do espanhol, não vem do português, os portugueses nutriram e depois modificaram. Assim acontecia em línguas semíticas antigas também. A palavra Palestina, Filistia e logo os filisteus, quando os gregos dominaram, mudaram um pouco os termos, quando os romanos dominaram, no latim mudaram um pouco mais, e são aqueles que hoje nós chamamos como Palestina ou palestinos. Logo, desde a época de Moisés, os palestinos, ou seja, os filisteus, ocupavam aquela mesma faixa litorânea chamada de faixa de Gaza. Eles estão ali desde a época de Moisés, gente. Essa é a curiosidade que eu queria compartilhar com vocês. Agora, como é possível que alguém que não viveu aquele momento descrevesse todos esses fatos em um tempo futuro? Porque os filisteus não estiveram ali sempre. Durante algumas guerras e invasões de povos estranhos, eles tiveram que sair de lá e volta e meia voltavam para lá. Obviamente, não toda a faixa que hoje eles ocupam e que Israel permite a eles viver. Era uma extensão um pouco mais baixa, com uma geografia um pouco diferente daquela que hoje se vê. Mas aquela regiãozinha ali, assim como Israel também sempre ocupou, por determinação do próprio Deus, toda aquela faixa que até hoje eles estão. Embora a promessa de Deus para eles é que eles ocupariam desde o Nilo até o Eufrates, ou seja, desde metade do Egito até metade do Iraque, coisa que eles nunca vieram a possuir, até hoje pelo menos. Então isso um pouco sobre o autor. A data é a mesma que eu já expus para vocês em noites anteriores, cerca de, não exatamente, mas cerca de 1445 a.C., época em que aproximadamente Moisés tenha morrido, ali nas campinas de Moabe, vendo a terra prometida, e ali ele morreu. Um pouquinho da linha do tempo, eu mostrei esses slides para vocês, só recordando um pouco sobre isso. Em 1610 acontece o início da expulsão dos Ixos, povo que invadiu o Egito por volta do ano 2000, 1900 a.C. Foi quando um outro faraó, um outro rei dominou e ele já não conhecia mais o José, por isso que ele escravizou os judeus, porque ele não era do Egito, ele era um rei estranho, um rei estrangeiro. Ele veio da região mais oriental, onde hoje seria a Mongólia, a China, aquela região lá, são os Ixos. O Sequenem começou essa expulsão, Amoses terminou a expulsão, depois o Tutmoses I começou a fazer expandições para o norte e para o sul, fazendo com que as pessoas pudessem ter uma noção maior do império, e aí a gente tem uma próxima rainha, digamos assim, que é a Hatshepsut. O marido dela, o Tutmoses II, foi faraó, mas segundo os livros de história, ele era pusilânime, era covarde, era fraco, e a voz de autoridade era a dela. E quando se traça paralelos cronológicos, históricos, se atribui a ela a tal da filha de faraó,
que adotou Moisés, e na noite passada ou antepassada eu dei explicações maiores para vocês, eu não vou repeti-las aqui hoje à noite. Depois dela então vem Tutmoses, que foi o que levou o Egito ao auge do seu poder, e aí nós temos o Amenófis II, que é provavelmente o faraó do Êxodo, aquele que debateu com Moisés e que teve o seu filho mais velho morto, o seu filho primogênito morto, e curiosamente o filho mais novo dele foi que reinou, por causa daquele sonho que ele teve aos pés, ali no meio das pirâmides. Na época era só as pirâmides, tinha a efígie ali também, mas enfim, só um pouco dela, a cabecinha dela por cima, e aí então ele teve um sonho, lembra que eu falei disso para vocês? E aí nesse sonho, a efígie disse para ele que ela queria que ele construísse que ele a desenterrasse, porque ela já estava muito tempo soterrada, e se ela o desenterrasse, então ela faria com que ele se tornasse o faraó no lugar do irmão dele, que era o irmão primogênito, que era o irmão mais velho. E assim ele fez, e curiosamente o irmão dele, diz a história egípcia antiga, morreu de causas não explicáveis, e ele acabou mandando escrever essa história numa estela, numa pedra, e mandou colocar essa pedra no meio das patas. E ali ela está até hoje, para quem quiser lá conhecê-la. E a tradução dos cuneiformes que estão ali é mais ou menos essa que está aí. Dar-te-ei a realeza sobre o trono, sobre a terra, como cabeça dos seres vivos. Tu levarás a coroa branca e a coroa vermelha sobre o trono de Geb, príncipe dos deuses. É aqui que agora a areia do deserto me atormenta, a areia por cima da qual eu estava em outro tempo. Ocupa-te de mim, para que possais realizar tudo o que desejo. Eu sei que tu és meu filho e meu protetor. Essa seria uma tradução aproximada que os linguistas do passado fizeram sobre o que está escrito naquela pedra, que é uma espécie de resumo daquilo que está no meio das patas desta efígie do antigo Egito, não é? Muitos vão dizer que ela estava ali já quando José do Egito estava ali, quando Abraão estava ali. As pirâmides, de fato, segundo as pesquisas que historiadores e arqueólogos fazem, elas remontam a um período muito anterior a Abraão. Muito, muito mesmo. Séculos, talvez milênios antes de Abraão. Ninguém sabe de fato quando, muito menos como elas foram construídas. A ideia principal sobre elas é que homens e animais, na época, as construíram. Mas a coisa é tão absurda de se dizer que muitas pessoas hoje chegam a afirmar que seriam extraterrestres. A única possibilidade é que essas construções tenham sido feitas com a utilização de dinossauros. Porque precisaria... Algumas pedras, eu perguntei se alguém já foi para lá, ninguém levantou a mão naquela noite. Não sei se hoje tem alguém diferente que foi para lá. Ninguém também. Mas eu tenho na minha igreja algumas pessoas que foram para lá, e conheci no seminário alguns que foram também. E algumas das pedras das pirâmides são gigantescas, mas gigantescas mesmo. Imagina uma coisa do tamanho disso daqui, né? Algumas quase do tamanho desse prédio. E como é que um ser humano é capaz de sustentar um negócio desse? É impossível, a menos que você construa carros tipo, com rodas, não é? E madeira muito grande, e você talhe essas pedras e coloque-as debaixo de alguma plataforma que possa sustentá-las, e então, com o auxílio de animais muito fortes, como por exemplo os elefantes ou outros, levá-las até lá para fazer a base. Mas na hora de você fazer o segundo andar? E aí, então você utilizaria pontes. Aí chegaria num nível que nem mesmo os animais mais fortes da Terra seriam capazes de suspender todas essas pedras. Daí então, alguns suporem a possibilidade da utilização de dinossauros nisso daqui. Aí então, eles vão dizer, não, isso não é possível, porque os dinossauros foram extintos há milhões de anos atrás. Mas curiosamente, quando a gente vai para o livro de Jó, a gente descobre ali uma figura que não pode ser descrita de outra maneira que não por meio da figura de um dinossauro, o tal do Behemoth, que é descrito com proporções colossais, e muita gente diz que é o rinoceronte. Mas quando fala da cauda do Behemoth, fala que a cauda desse monstro, desse grande animal, ela era do tamanho dos cedros, dos maiores cedros do Líbano. Já viu um cedro do Líbano, o tamanho do tronco? A cauda desse bicho era daquele tamanho. E você já viu o tamanho da cauda de um rinoceronte? Parece tudo, menos
assim, sendo muito otimista, parece um pinheirinho. Sabe, uma coisinha bem fininha, é a cauda do rinoceronte. Então, não pode ser um rinoceronte. Então, se você pegar a figura de Jó e olhar na biologia, em tudo aquilo que já foi estudado, só se aplica um dinossauro ali. O problema é que, segundo a teoria mais crida dentro das ciências modernas, o dinossauro não pôde ter vivido naquele tempo. E aí nós temos muitas pessoas dentro das ciências também que têm trabalhado com a ideia de que era possível que durante esse período de Jó, durante o período da construção das pirâmides, os dinossauros ainda estavam vivos e ativos. Tem alguns que acreditam que eles estão vivos até hoje. Estão escondidos debaixo de algumas florestas que não foram sondadas e pesquisadas ainda pela humanidade. Mas daí eu acho que é muito otimismo, né? Muito Jurassic Park, alguma coisa assim. Mas a ideia aqui é outra. Então, ninguém sabe, mas o ponto é que elas já estavam lá há muito tempo. E você não precisa ficar brigando por causa disso, mas elas já estavam lá. E os faraós, elas só servem para nos mostrar o tamanho da imponência, o tamanho da grandeza desse reino. Um dos maiores reinos de toda a antiguidade. Foi, sem dúvida, durante muito tempo maior do que o grego foi, do que o Império Persa foi, do que o Império Babilônico foi, do que o Medo-Persa foi. Se nós olharmos para a história dos impérios, a gente percebe que gradualmente um foi maior do que o outro, até que chegamos no romano, que foi o maior de todos os tempos. Mas quando nós olhamos as condições que o Império Egípcio possuía, que eram teoricamente inferiores a que os gregos tiveram, aparentemente eles foram muito mais evoluídos do que os gregos, os antigos egípcios. Então, quando você imagina Moisés no Egito, você não imagina um povo assim bem rural, ou um povo bem indígena, sabe, um povinho no meio de um povinho um pouquinho maior, fazendo uma briguinha boba de pessoas ali do campo. Não imagine isso, imagine algo realmente muito grandioso. Alguns da escola liberal, eles têm descrito Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e até mesmo Davi como uma espécie de donos de aldeia, e que nada mais fizeram do que atirar umas flechas num no outro, mas aí quando registraram a história deles, falaram como se fosse uma coisa grandiosa. O ponto é que eles não eram índios que atiravam flecha, e eles não eram nem mesmo, do meu ponto de vista, aquilo que nós conseguimos perceber na palavra, porque a palavra não nos revela a grandeza dentro da qual eles viviam. Eu imagino realmente algo muito grandioso, muito tremendo. Bem, depois que morre o Amenófis II, vem o Tutmoses IV, que seria o filho mais novo do faraó, aquele que o irmão dele morreu na época da morte dos primogênitos. E aí depois dele vem Amenófis III, e desse período, então, são as cartas de Amarna. Essa é uma das pedras de Amarna, são várias. E nessas pedras de Amarna, nós encontramos muitas coisas interessantes. Essas pedras, historicamente falando, são do mesmo período da invasão de Josué na terra de Canaã. E, curiosamente, as cartas falam que nessa época, a terra de Canaã perdeu a sua independência. E o Egito não tinha mais autoridade sobre aquela terra, porque um povo chamado... Vocês lembram? Abiru, ou Abru, ou Apiru, ou Apru, não é? Que seria uma espécie de tentativa dos egípcios de falar hebreus, não é? De que eles estariam naquela terra, naquela região, realmente invadindo e dominando tudo. Por fim, a gente tem o Amenófis IV, bisneto do faraó do Egito, que introduziu, curiosamente, o monoteísmo em toda aquela terra. Isso um pouco do contexto histórico do livro de Êxodo. Sobre a forma do livro, para que a gente entenda um pouco sobre o seu arranjo. Não há um arranjo literário fácil da gente perceber no livro de Êxodo. Existem 3 grandes narrativas, essas que vão do 1 ao 18, 32 a 34, e a que vai do 39 a 32 até 40 a 38. São narrativas que contam histórias. Não tem lei aí, é história, narrativa, contos, né? E outras 2 seções legais, aí nós encontramos lei de fato, que vão do 19:1 até 31:18 e também do 35:1 ao 39:31. Essas 2 seções dão a Israel os aspectos históricos e legais que formam a sua estrutura nacional básica, não é? A estrutura básica da nação, não é? História e lei. Deus agindo, Deus ensinando.
Deus agindo com o povo e Deus dando leis. Essa é mais ou menos a estrutura. Além delas, nós temos a estrutura literária das pragas, como uma espécie de paralelismo. Isso é interessante também, da primeira com a sexta, da segunda com a... da primeira com a sexta, da segunda com a sétima, da terceira com a oitava, da quarta com a nona e da quinta com a décima. Com uma espécie de repetição parecida com aquele paralelismo sobre o qual eu falei ontem com vocês também. Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês agora, eu tirei do livro Foco em Desenvolvimento do Antigo Testamento, do Carlos Oswaldo Pinto, já citei ele algumas vezes aqui para vocês. Então, quando a gente pensa na estrutura literária das pragas, só para que vocês entendam, a gente tem as pragas, as 3 primeiras, depois a gente tem as 4, 5, 6, depois a 7, 8 e 9. Essa é uma outra observação sobre a estrutura literária das pragas. Depois eu falo da 10ª. O padrão narrativo é as 3 primeiras pragas, curiosamente, a água feita em sangue, não é? A gente tem na 1, na 4 a gente tem o enxame de moscas, na 7 a gente tem o ensino sobre a saraiva, sobre a colheita. Deixa eu colocar tudo aqui já. Depois a gente tem as rãs que cobrem a terra, que seria a 2ª, e os piolhos que cobrem a terra do Egito, como sendo a 3ª. Então, água feita em sangue, rãs que cobrem, piolhos que cobrem a terra. Depois nós temos o enxame de moscas, pestes nos animais e úlceras no povo. Depois saraiva sobre a colheita, gafanhoto sobre a terra e as trevas cobrem a terra do Egito. Quando a gente olha essas 3 seções, 1 e 4, 1, 4, 7, 2, 5 e 8, 3, 6 e 9, fazendo um paralelismo aí, a gente tem nas 1, 4 e 7, que são essas que estão em vermelho, Moisés sempre aparece perante Faraó junto ao rio. Na 2, 5 e 8, Moisés comparece perante Faraó, talvez na corte real. E na 3, 6 e 9, curiosamente, nós temos Moisés longe dele, como um gesto simbólico, ele e Arão dizendo o que ia acontecer e a coisa aconteceu. Isso é poesia para os judeus. Para nós, não é? Mas dentro da literatura hebraica, quando um judeu lê isso, ele fala, nossa, como isso é bonito. 1, 4 e 7, 2, 5 e 8, uau! A gente vê um negócio desse, a gente fala, mas não faz sentido, porque para nós poesia precisa ter métrica, rima, não é? Ritmo e outras coisas mais. Para eles não. Apenas para destacar para vocês um pouco sobre o caráter poético que também está no livro de Êxodo. Eu encerro o Êxodo aqui então, dizendo para vocês que o propósito principal, se você tivesse que comigo resumir o livro de Êxodo em uma palavra, seria a palavra libertação. Se tivéssemos que resumir o livro de Gênesis em uma palavra, poderíamos resumi-lo com a palavra eleição. Porque lá nós temos a eleição de um povo, o chamado de Abraão, a eleição de Abraão. Não foi Abraão que saiu da terra dele e foi procurar por Deus. Foi Deus que foi em Ur dos Caldeus e escolheu Abraão e o chamou, e este deixou todos os ídolos de sua própria casa e foi para uma terra desconhecida, com fé. Por isso ele é o pai da fé, assim como descrito por Moisés e por Paulo no Novo Testamento, além de por Jesus também. Então, em Gênesis nós temos a eleição, em Êxodo nós temos a libertação. Curiosamente, quando Paulo aos Efésios descreve a história da nossa salvação, ele também coloca esses 2 pontos como os primeiros que antecedem a nossa salvação. Dentro da soteriologia nossa, o que vem primeiro, segundo Paulo aos Efésios, é sempre a eleição. Aí você pode interpretar a eleição da maneira como você quiser, não é? E tem várias formas de você interpretar a eleição. A eleição de uma pessoa, a eleição de um povo, a eleição de Jesus, todo mundo que vai para ele. Mas você não pode dizer que não tem eleição porque a palavra está lá, não é? Ela sempre antecede no processo salvífico o processo da libertação, que é o processo da conversão, digamos assim, que é quando você que antes cego agora vê, antes pobre agora rico, antes aquilo que está na música, né? Agora você está em Cristo, você passa por um processo de libertação. São quebradas as algemas que lhe prendiam ao pecado. E agora você não é mais escravo, agora você é livre. Esse é o segundo processo. Dentro de uma visão da Ordus Salutis, não é? Da ordens da salvação, se contempla a eleição e depois dela a libertação. Alguns colocam outros pontos aí no meio, mas em linhas gerais a libertação é sempre o segundo processo. Quando a gente olha para Gênesis e Êxodo, é isso que nós encontramos ali. E quando a gente vai para Levítico, o principal objetivo do livro de Levítico é a santificação.
Principal objetivo. Pastor Cleito, posso ir até 8h30 e 8h30 faço o intervalo? Ok? O livro de Levítico, ele, na sequência desses propósitos, se você tivesse que comigo resumir o livro de Levítico em uma palavra, você poderia resumir no livro, na palavra santificação. Por que santificação? Porque as leis que Deus deu ao seu povo tiveram como objetivo santificar esse povo. Santificar. Limpar o povo de tudo aquilo que eles faziam de errado e achavam que deveria ser de um jeito, mas era de outro. E Deus queria purificá-los, por isso, leis com relação a tantas coisas que objetivam a purificação do povo. Na nossa vida pessoal, é a mesma coisa que Deus faz. Deus nos escolhe, Deus nos liberta, e aí Deus nos santifica. E a santificação é um processo que vai até o último dia da nossa vida. Então vamos entender um pouco desse livro. O termo Levítico, a palavra Levítico, vem de Leviticon, ou Leitikon, que também vem da Septuaginta. Então, aquilo que diz respeito aos levitas. O Leitikon é um adjetivo grego equivocadamente utilizado, porque o livro não tem nada a ver só com os levitas. O livro não é para os levitas, e o livro não é dos levitas. É um livro sobre leis. E Levíticos não tem nada a ver com lei, tem a ver com levita. Então, infelizmente, a tradução do título é péssima e não tem nada a ver com a mensagem do livro, mas ficou ali e o título não é inspirado, né? Levítico, o nome Levítico não é inspirado, porque se tivesse que ser, o nome seria Vaikra, que esse é o nome que os judeus dão para esse livro. Vaikra, que é a palavrinha que está aí no segundo bullet do slide. E mais uma vez eu peço perdão porque está escrito errado, né? Aqueles dois pontinhos que tem um em cima do outro deveriam estar debaixo dessa letra hebraica que parece um P, mas é um Q, ok? Então, isso se diz Vaikra, e ele chamou. Abra comigo sua Bíblia lá em Levítico 1:1, para que você veja o Vaikra na prática. Vocês já começaram o curso de hebraico aqui? Começou já, pastor Cleiton? Já? Quantos aqui fazem hebraico? Levanta a mão, só para eu ter noção. Ok. Vocês perceberam que estava errado, né? Amém, muito bom. Vaikra. Abriram lá? Levítico começa assim: chamou o Senhor a Moisés. Tem alguma que está diferente? Diferente de chamou? Como é que está na sua Bíblia? Tem alguma coisa antes de chamou? Todas está chamou. Convocou, algum corajoso falou aí. Convocou? Tem alguma que está diferente? Ok. A expressão por trás dela, dessas palavras, convocou ou chamou, é kará, que é de chamar. Mas não é só chamou, é vaikra. E esse vai, que está antes do kará, que é chamar, ele é interessante, porque ele liga esse livro com o livro anterior também. É isso que eu coloco um pouco abaixo, aí no último bullet, que eu coloco assim: esse título resume a ideia do livro, que é mostrar as 38 vezes que Deus fala diretamente a Moisés ou Arão. Não é aí que eu coloco o que eu queria dizer. Deixa eu ver se está no próximo aqui. Mais uma vez é o Moshe, Eretz Kodó. Moisés, ó. Embora Deus o chame várias vezes, nenhuma delas é descrito Moisés como autor. Algumas evidências. Bom, depois eu explico. Deixa eu explicar já antes que chegue. Eu não sei onde eu coloquei isso nos slides. Esse Vaikra, literalmente, é e chamou. Então você imagina que um livro, você compra um livro na livraria, obviamente, ou na revista, na banca de revistas, né? Você compra onde você quiser, não importa onde você comprou. Aí você pegou e abriu o livro. Aí quando você abriu o livro começa com a conjunção E. Palavrinha E. Que livro começa com E? É normal isso? E fulano disse, nenhum livro começa assim, começa? Não é normal, mas Levítico começa. Em hebraico, em português não, porque não traduziram infelizmente dessa maneira. Mas em hebraico começa. O que isso significa? Significa que nós não podemos iniciar esse livro sem ter a noção do que está imediatamente antes dele. Logo, precisa haver uma mente autoral por trás disso. Logo, o livro de Levítico não possuiu vários autores como pretendem os teólogos liberais.
querendo desmistificar o livro, querendo tirar dele todo o seu aspecto soberano, todo o seu aspecto sobrenatural, e começando com a autoria que não seria de Moisés. Mas para que nós compreendamos Levítico, é necessário que compreendamos o chamado, a eleição lá em Gênesis, a libertação em Êxodo, e o Deus que quer preparar esse povo agora para se apresentar constantemente diante dele. Porque eu elegi e eu libertei. Mas o que eles vão fazer agora? Esse povo tem que se apresentar diante de mim, mas de que maneira? De qualquer jeito? Com os seus ídolos? Com as suas práticas? Com as suas ideias pré-concebidas, absurdas sobre divindade? Não, eu preciso santificá-los. Eu preciso ensiná-los como me adorar. Eu preciso ensiná-los como realizar uma liturgia, como realizar um culto, como se purificar, como entrar na minha presença. Depois que eu escolhi, depois que eu libertei, agora eu os ensino como se santificarem para poderem me adorar. E aí é o livro de Levítico. Então, no último pontinho aí, sequência narrativa introduzida por um pretérito com vav, que é essa letrinha que está aí, consecutivo. Isso significa que o livro começa dando a ideia de uma sequência, que ele está seguindo alguma coisa que passou. A gente tem o testemunho de Cristo lá em Mateus 8,4, no qual Jesus Cristo chamou Moisés de autor do livro de Levítico. Se você quiser me acompanhar, eu vou abrir lá para ler. Mateus 8,4. Onde está escrito assim: Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aqui Jesus está se referindo à ordem de Moisés, lá em Levítico 14, 1 a 31. O livro também foi dado cerca de 1445, e ele é quase exclusivamente literatura legal. Praticamente todo ele é composto de leis. Apenas esse pequeno trecho que vai do capítulo 8 ao capítulo 10, é onde nós encontramos um pouco sobre sessão histórica ou narração, não é? Alguma coisa que aconteceu de uma forma mais narrativa. O restante é todo realmente literatura legal. Um pouco sobre a mensagem do livro de Levítico, então, agora. Opa, saiu aí ou ainda está? Para mim desapareceu aqui. Está o verso bíblico para vocês, com fundo preto? Não, né? Não, mas não está como slide, está como... Agora está como slide? Só o fundo preto, né? Vamos ler todo mundo junto isso daqui? Isso daí resume o livro de Levítico, vamos lá? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Isso é o resumo do livro de Levítico. Tudo se resume a isso. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê a expressão sede santos, porque eu sou santo, lá em 1 Pedro 1,16. Eita, caiu de novo. Vou tentar voltar aí agora. Então, se a gente pudesse resumir esse livro, nós resumiríamos como santidade. O livro trata de santidade. Hebreus, capítulo 9, versos 13 e 14, dizem o seguinte: Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha... Puxa vida, agora deu algum problema aqui, saiu tudo para mim aqui. Deixa eu ler aqui, se não se sumiu, eu leio pelo menos o que está aqui na Bíblia. Hebreus 9, 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus
vivo. Aqui a gente tem uma alusão no Novo Testamento à ideia do Antigo. Se a ideia de Levítico no Antigo Testamento é santificar, é importante que encontremos um paralelo da mesma no Novo Testamento. E isso nós encontramos justamente no livro de Hebreus, no capítulo 9, esse que está aí diante de vocês, no qual o autor de Hebreus, eu estava tentando lembrar do autor de Hebreus aqui, e me lembrei que a gente não sabe quem é. O autor de Hebreus descreve que assim como aquele sangue dos bodes, dos touros, a cinza das novilhas, o sangue aspergido, santificava, agora também santifica, mas não mais aqueles, mas o sangue do Cordeiro derradeiro, final, último, o sangue de Cristo, como ele diz, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, este purificará a nossa consciência das obras mortas para podermos servir ao Deus vivo. Se o sangue de Cristo nos purifica hoje para servirmos a Deus, o sangue dos bodes, touros e as cinzas das novilhas tinham também esse propósito lá atrás, santificar as pessoas lá atrás para que elas também pudessem servir a Deus. E assim foi durante todo o tempo do Antigo Testamento, até que Cristo nascesse. O objetivo de Levítico sempre foi santificar, purificar a consciência de obras mortas para que o povo pudesse servir a Deus. Logo, Levítico sempre foi para o judeu o livro mais importante. E eu vou dizer uma coisa agora e vou liberar vocês para o intervalo. Eu tenho para mim que o livro de Levítico é um dos livros, não um dos, mas no Antigo Testamento é o livro mais cristão que existe. Mas, ao mesmo tempo, é o livro mais mal compreendido que existe. E é o livro do qual nós todos pulamos, não é, quando lemos. Porque é tanta coisa que a gente não entende, tanta coisa complicada e tanta coisa que não existe mais, por que nós não simplesmente rasgamos e tiramos ele da nossa Bíblia? Porque há um propósito, há uma mensagem, e a mensagem pretende justamente mostrar para nós como Deus espera ver santidade na vida daquele que o adora. 15 minutos e nós retornamos.